Se eu te perguntasse o que é consignado, você certamente me diria que é um empréstimo que desconta na folha de pagamento. Mas falar isso é simplificar muito essa linha de crédito. Afinal, é a mesma coisa que dizer que um Fusca e uma Ferrari são a mesma coisa só porque tem 4 rodas. Existem 3 tipos diferentes de crédito consignado no país e é sobre elas que eu vou te explicar aqui. Existe o crédito consignado voltado para beneficiários do INSS, o crédito consignado voltado para servidores públicos e o mais recente deles, o crédito do trabalhador, que na verdade já existe há muito tempo, mas adquiriu uma nova roupagem recentemente. E de longe, os 3 têm a mesma lógica, desconta direto na folha de pagamento e, claro, tem uma taxa muito menor em comparação com qualquer outra linha de crédito disponível para a pessoa física. E de longe, essas linhas de crédito até parecem a mesma coisa. São linhas de crédito que descontam na folha de pagamento, de fato, e obviamente tem taxas menores que qualquer outra linha de crédito pessoal. Mas existem algumas particularidades que fazem com que algumas sejam mais interessantes que outras e é aqui que eu vou te explicar todos os detalhes de cada uma dessas 3 opções de crédito consignado. E o melhor de tudo é que aqui você não vai entender somente sobre crédito consignado. Entendendo o conceito central do que eu vou te explicar, você vai tomar decisões melhores em relação a qualquer outra linha de crédito que você venha a utilizar. Porque quando a gente fala sobre crédito, a palavra central, a palavra de ordem para o banco é risco. Quanto maior o risco o banco tem de não receber aquele dinheiro, maior vai ser a taxa de juros que ele vai te cobrar. Acabou. É exatamente assim. Quanto menor o risco que o banco tem, menor é a taxa de juros que ele vai te cobrar. Mas, em compensação, ele sempre vai estender o prazo, porque aí ele ganha no longo prazo nos juros compostos. Então, basicamente, a lógica é essa. E o que define risco no consignado, se tratando de uma linha de crédito que desconta direto na folha de pagamento, é a estabilidade da renda. Ou seja, quanto maior a estabilidade daquele pagamento com aquela frequência que o banco espera, melhor vai ser as condições para você e maior a possibilidade de aprovação. Por isso que quando a gente fala de um aposentado e pensionista, o banco tem garantia total, e é por isso que o banco vai analisar ali somente a margem. Se tiver margem consignável, ele vai liberar. Ele não vai analisar nenhum outro parâmetro porque ele tem total garantia de pagamento. Agora, quando a gente fala sobre servidor público, parece que todo servidor público tem estabilidade, mas a verdade é que não. Existem cargos diferentes ali para quem trabalha em empresas públicas. Existem pessoas que são temporárias, existem pessoas que são seletistas dentro de uma empresa pública e isso não traz estabilidade. Isso pode fazer com que o banco queira ou não atender esse perfil de cliente. Outra coisa que o banco costuma olhar muito é quanto tempo essa pessoa está ali exercendo aquele cargo. E aí, se ela estiver exercendo aquele cargo público há muitos anos, tiver muita estabilidade, tiver muita segurança, o banco vai oferecer melhores condições, não só de taxa em comparação ao INSS, como também melhores condições de prazo. Então, para quem é servidor público, não tem nem o que pensar. Muitos servidores públicos, sempre que precisam de algum tipo de recurso, recorrem ao consignado porque ele é, de fato, a melhor opção em comparação com outras linhas de crédito quando a gente fala sobre taxa. Mas lembre-se, o que faz, às vezes, o consignado parecer ali um grande monstro é a possibilidade de um prazo muito longo, estendido. Isso faz com que os juros acabem ficando imensos, né, no longo prazo, apesar da taxa ser menor. E aí vem agora, né, o nosso queridinho, o nosso principal produto que a gente trabalha aqui na Tactado, que é o consignado CLT. E no consignado CLT a gente tem essa dificuldade, né, que a estabilidade da renda não é tão forte como a estabilidade de um aposentado e pensionista ou de um servidor público. Então o banco vai analisar muito mais critérios ali para liberar esse recurso. E é justamente por esse fato que a taxa de juros também é um pouco maior em comparação com as outras linhas de crédito consignado para aposentados e pensionistas e servidores públicos. Mas ainda assim, essa taxa de juros segue sendo inferior à taxa de juros de linhas de crédito pessoal, como cheque especial, cartão de crédito e até mesmo débito em conta. Mas o ponto positivo quando a gente fala do CLT é o fato de que o prazo costuma ser muito menor. Então, quando a gente tem uma taxa mais alta, mas um prazo menor, acaba sendo muito mais vantajoso em relação a outras linhas de crédito. Então, é muito importante que você entenda que quando a gente fala sobre a taxa baixa no CLT, a gente não está se referindo a uma taxa semelhante a uma taxa de financiamento imobiliário
ou de financiamento de veículos, nem mesmo as taxas do consignado para aposentados e pensionistas e servidores públicos. Mas a questão é, se você precisa de um recurso, se você comparar a taxa do consignado para o CLT em relação às taxas de cartão de crédito, cheque especial, débito em conta e etc., você vai ver que é uma opção melhor, mais segura e também com muito mais praticidade, né? Afinal, você não vai precisar desprender daquele recurso ali todos os meses, todo esse fluxo acontece ali automaticamente descontando direto na sua folha de pagamento. E se agora que você entendeu que a taxa de juros é menor e por isso você está a fim de fazer o crédito do trabalhador, é importante alinhar a expectativa para o fato de que mesmo você desejando, pode ser que mesmo assim o banco não libere nesse primeiro momento, justamente pelo fato de que sim, existe um risco. Então o banco analisa 3 variáveis principais. Ele costuma analisar a empresa, o cargo e também a sua estabilidade ali, quanto tempo você tá naquela empresa e tudo mais. E quando a gente fala sobre empresa, ele analisa várias outras questões, porque nesse caso, né, é muito importante que o banco tenha muita segurança em relação ao repasse dessa empresa. Porque quando a gente fala sobre servidores públicos e aposentados do INSS, quem repassa esse recurso para o banco é o governo, e o banco sabe que ele é muito bem organizado, tem muita tecnologia para conseguir executar esse processo da melhor forma. Agora, quando a gente fala sobre CLT, quem repassa esse recurso é a empresa, então o banco precisa ter certeza que essa empresa tem toda a estrutura ali para conseguir fazer esse repasse da maneira correta. Por isso que às vezes a gente tem esse impasse aí em relação à possibilidade de liberação para alguns trabalhadores. Mas isso é uma questão de tempo, a gente está verificando várias questões de atualizações do ponto de vista de tecnologia, controles, é um produto extremamente recente, é por isso que hoje existe um pouquinho, né, dessa questão em relação à liberação e tal, mas é sempre importante que, se você estiver precisando de um recurso, sempre confira primeiro se tem algum valor disponível para você no crédito do trabalhador. E se você quiser já conferir agora, verificar se o valor está aprovado, se está tudo liberado para você, é só clicar no link aqui na descrição. A gente tem uma simulação automática, então não importa o horário que você chegar no nosso atendimento, a gente já vai fazer uma simulação imediata para você e te dar um retorno a respeito da possibilidade ou não de liberação desse recurso para você. E inclusive, repito, se você já tentou anteriormente, é muito importante que você tente de novo simular com a gente, afinal o fluxo é automático, extremamente rápido e também a gente sempre passa por atualizações no sistema que podem possibilitar aí uma nova liberação para você. Então, não deixe de clicar aqui embaixo, vir simular com a gente, e se você se interessa por esse assunto de crédito, sobre como usar melhor o seu dinheiro, não deixa de seguir, se inscrever e acompanhar tudo aqui no nosso canal, tá quitado!